Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aos novos inscritos e a vocês que compartilham os vídeos desse canal. Hoje de manhã eu estava ouvindo a nova publicidade do jornal Folha de São Paulo, que é mais ou menos o seguinte: Fúria Bolha, assine a Folha. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para gravar para vocês um comentário a respeito da impossibilidade de se furar a bolha lendo jornais, considerando o que, na verdade, a imprensa tem feito e o que é a imprensa moderna, que, na verdade, se propõe a manejar ou produzir consensos. E furar a bolha é justamente você estar acima dos consensos. Na verdade, você ter uma capacidade de análise que fure o consenso, porque bolha nada mais é do que um mini consenso estabelecido. Mas a característica da imprensa, da chamada grande imprensa, é produzir o consenso geral. Então, me acompanha se você quiser entender, para depois poder explicar para um amigo seu que se impressionou com essa propaganda, por que é impossível você furar a bolha assinando a Folha ou qualquer outro jornal. Vamos entender brevemente a história da imprensa. É uma história longa. Na verdade, jornais propriamente ditos são algo que se começa a fazer no século XIX, mas no século XVIII você tem um precedente importante para o que viriam a ser os jornais, que são os panfletos que circulavam. São sempre algumas obras escritas com forte estilo propagandístico, ou seja, é a veiculação de um comentário, de opinião ou de um fato enquadrado segundo uma maneira de ver específica daquele que quer te persuadir de alguma coisa. Os panfletos, os libelos, a própria grande enciclopédia do século XVIII, dirigida pelo Diderot e pelo D'Alembert, são, digamos assim, ancestrais da imprensa. Então, como eu tenho conhecimento de fonte primária, de primeira mão, pelo menos do que foi a enciclopédia, eu vou falar um pouco para vocês de como que se produziu aquele trabalho, com que objetivo, para vocês entenderem para vocês, por que eu estou dizendo que, basicamente, o que a imprensa faz é produzir consenso, sobretudo a grande imprensa. A gente está numa época, num momento aqui no Brasil, as nossas circunstâncias são tais que as pessoas se cansaram tanto desse consenso artificial fabricado pela chamada grande imprensa, que iniciativas menores começaram a ter, digamos assim, um pouco mais de sucesso e apelo, justamente porque, a partir do momento em que esses grandes jornais não contemplam todas as maneiras de ver o mundo e todas as maneiras de se interpretar notícias possíveis, alguns outros jornais, vou dar exemplo de dois, a Gazeta do Povo, Brasil Sem Medo, surgem. A Gazeta do Povo, na verdade, se reformula na versão digital, tá? E o Brasil Sem Medo surgiu ali no final de 2019, surgem para tentar equilibrar o que é a imprensa brasileira, que na verdade parece mais um grande consórcio em que onde todo mundo fala a mesma coisa, com algumas pequenas dissonâncias em jornais que são considerados, aquele jornal é ultra conservador. Você vê lá, sei lá, o Fernando Lara Mesquita falando no estado de São Paulo, né? Que é simplesmente uma visão mais moderada, mas não é também assim algo que escape, né, ao que se considera normal, tá? O que se considera adequado. Já por outro lado, alguns articulistas da Revista Oeste, do próprio Brasil Sem Medo e da Gazeta do Povo são considerados vozes extremistas, tá? Por que são considerados e chamados de extremistas? Justamente porque o consenso não admite, não permite esta visão de mundo enquadrando a difusão de notícias, a explicação ou mesmo descrição sumária de fatos das nossas circunstâncias, porque as circunstâncias, ao serem comunicadas para as outras pessoas, elas sempre vêm acompanhadas
de uma série de ideias, premissas, visões de mundo, etc. De uma carga filosófica. Agora, no que diz respeito à imprensa, eu prefiro usar o termo carga ideológica, uma vez que filosofia e ideologia não são sinônimos, não. A filosofia é aquilo que realmente te permite ler a realidade, compreender a realidade sem nenhuma dependência ideológica, tá? E as ideologias, elas são realmente um conjunto dogmático, um conjunto de princípios que você necessariamente considera necessários e verdadeiros para discorrer sobre qualquer problema, tá? A ideologia é algo presente na política, realmente é o material do político, porque os políticos, para defenderem um partido, o seu partido tomado, ou a maneira de se conduzir a sociedade, eles conseguem falar ao seu grupo de apoio, as pessoas que pensam como ele, por meio desse discurso simplificado, que é o discurso ideológico, tá? O discurso filosófico é algo mais complexo, mais amplo, abrangente, que dá mais trabalho, e ele não se presta à propaganda. E política sem propaganda não existe, meus amigos. A política depende da propaganda, porque a política é a busca pelo poder, tá? Isso diz respeito a qualquer político. De maneira que, para um político convencer a população, um povo, que ele é aquele que deve estar no poder, ele vai precisar de recursos de propaganda, de maneira que o material dele será a ideologia, mas jamais a filosofia. E aqui eu aproveito para dizer que é algo que vocês precisam aprender de uma vez por todas. As pessoas que se dedicam e que se interessam por filosofia estão interessadas na verdade, não estão interessadas no poder. As pessoas que estão interessadas no poder, elas terão também interesse por uma ou outra ideologia e elas terão um compromisso com uma agenda. A pessoa pode ser liberal, pode ser esquerdista, pode ser o que for, ela vai ter um compromisso com uma agenda. Ela vai dizer o seguinte: o modo de ver correto é este, razão pela qual a única política possível é esta. Esse é a linguagem do político, tá? É uma linguagem que realmente fica no campo das aparências, porque ela não atravessa a realidade para compreender a sua estrutura íntima. Ela simplesmente lida com as impressões que nós temos sobre a realidade. Ficando no campo das impressões, não é no discurso ideológico que você vai ter aprofundamento e, evidentemente, não é o discurso filosófico no qual tem um aprofundamento, não é esse discurso que vai servir para fins de propaganda, tá? Eu estou dizendo isso para que de uma vez por todas vocês entendam por que é que eu digo que o discurso jornalístico, ele é um braço da oratória, a partir do momento que eu estou falando aqui de jornalismo de opinião, que tem um partido tomado no que diz respeito à política, ou seja, que contém pelo menos afinidades ideológicas. Os jornalistas muito bons são aqueles que são capazes de elaborar uma opinião com uma consciência, no mínimo, a consciência dos compromissos ideológicos que eles possuem quando eles o possuem, tá? Então, aí você está no outro nível. Esse nível nós praticamente não temos na chamada grande imprensa do Brasil. Mesmo jornalistas que são muito apreciados pelas pessoas não têm exatamente consciência de por que eles pensam, da maneira como eles pensam, não têm a tal consciência da origem das suas ideias, de que o filósofo Olavo de Carvalho falava tanto, mas porque ele é filósofo e não jornalista, embora tenha praticado o jornalismo, uma vez que toda pessoa que se dedica à filosofia desenvolve habilidades comunicacionais e tem uma capacidade argumentativa ampla, porque, na verdade, lida com coisas muito mais complexas do que argumentos. Então, expor argumentos para defender os princípios que ela tem em mente se torna uma coisa fácil, né? Embora ficar argumentando e brigando e discutindo não seja o seu objetivo. O seu objetivo seja a compreensão da realidade, tá bom? Mas voltando ao início, o que eu quero descrever um pouco para vocês é o linguajar da enciclopédia e a maneira e os objetivos dos diretores para que vocês reflitam um pouco
se ler jornal realmente é uma técnica, é uma saída boa para furar qualquer bolha. Ali na enciclopédia, você observa um tipo de discurso com uma forte carga retórica e que parte do princípio que a visão de mundo que deve estar na mente da maior parte dos homens é X. Mas qual é ela? É justamente aquela visão de mundo, aquela cosmologia extraída das grandes metafísicas ou das grandes filosofias do século XVII. Essas grandes filosofias, elas consistem numa visão de mundo que é chamada deísta, né? E o deísmo é uma forma prévia de ateísmo, mas também elas carregam os seus mitos próprios. E um dos mitos mais importantes das filosofias do século XVII, que a gente vê claramente em Bacon e Descartes, é o mito da ciência redentora. A ciência como aquele tipo de saber humano que pode nos trazer um novo mundo, que pode mudar a face da Terra, que pode redesenhar a maneira como o homem vive, tanto em termos de poder sobre a natureza, quanto em termos de autoconhecimento. O ser humano, se observando cientificamente, consegue se compreender melhor, tá? Esse mito da ciência é um dos componentes mais importantes da filosofia moderna, por isso que a gente diz que ele é um mito moderno. E esse é um dos mitos que entra como componente do discurso ideológico, porque sim, é um discurso ideológico que a gente encontra na enciclopédia. A enciclopédia foi um projeto que começou com uma tradução. O Diderot, que foi um revolucionário importantíssimo do século XVIII, cuja biografia eu traduzi, tá? Então, quando eu falo dele, eu falo de conhecimento de primeira mão. Eu li, acho que quase todos os livros que ele escreveu. Eu entendo realmente quem eles foram. O próprio D'Alembert também, eu li muita coisa dele. Eu conheço bem os iluministas. É por isso que eu estou realmente roteirizando um curso sobre iluminismo e Revolução Francesa, porque as pessoas acham que todo mundo que fala de iluminismo e modernidade está falando com base em orelhada ou com base naquela crítica à costumeira conservadora à modernidade. Não, mesmo quando eu tiro proveito da crítica conservadora à modernidade, é por conhecer os modernos e entender no que essa crítica tem razão. Como, por exemplo, naquele meu vídeo que eu postei aqui, foi uma transmissão ao vivo da sexta-feira, em que eu expliquei por que essa sacada do Voegelin de descrever como gnosticismo moderno as correntes da teoria política moderna que estão na base dos movimentos revolucionários é uma boa sacada. Eu acho realmente uma boa sacada por conhecer essas teorias políticas e não porque, sei lá, tá na moda falar aí do Voegelin entre conservadores. Não, é porque eu acho que ele realmente ali jogou uma luz sobre um assunto que é muito estudado, mas nunca tinha sido olhado sobre esse prisma. E eu acho que na investigação, na pesquisa, na busca de compreensão de nós homens e da realidade, cada facho novo de luz que é trazido para um campo, para um lugar que é dessa selva da cultura, nos oferece um entendimento mais amplo, tá? Mas, de fato, os enciclopedistas, eles têm um discurso totalmente propagandístico. A editora Unesp lançou em 5 ou 6 volumes uma edição maravilhosa contendo vários extratos da enciclopédia. E se você der uma analisada em qualquer artigo, qualquer verbete da enciclopédia, você percebe a carga ideológica, razão pela qual as pessoas, mesmo os pesquisadores, estão habituados a chamar a enciclopédia de máquina de propaganda, porque ela foi uma máquina de propaganda. Propaganda do quê? Da nova cosmovisão difundida no século XVII, que contém como seu mito mais potente o mito da ciência. Meu Deus do céu! Quando eu vi toda essa história da pandemia, a coisa dos, o especialista, o cientista, a ciência, obrigar todo mundo a tomar vacina é ciência. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem o mito moderno de novo, tá? Porque, na verdade, é um mito. E o mito orienta, ele fundamenta obrigatoriamente todo um discurso sobre o sentido do mundo, o sentido da vida e a maneira pela qual os homens devem se relacionar uns com os outros, tá? O que acontece no século XVII é que os novos mitos
ali, tanto mitos políticos quanto os mitos científicos, eles substituem a então predominante, até então com uma força extraordinária, cosmovisão cristã do mundo. E aí a gente passa a ter essas duas cosmovisões tendo de conviver. A enciclopédia teve o seguinte objetivo: fazer com que a cosmovisão elaborada consciente ou inconscientemente, sei lá, no século XVII prevalecesse, porque eles entendiam que a maneira comum de pensar do homem, que eles tinham por objetivo modificar, o Diderot diz claramente, é preciso mudar o modo comum de pensar. Traduzindo, o que ele está dizendo é o seguinte, é preciso produzir um novo consenso para que a sociedade vá nesta direção, diferente desta que andou até agora, porque esta é a direção que nos levará para um estado superior, para um estado melhor. Já é um discurso claramente ideológico que tem uma carga de busca de redenção no mundo, que é aquilo que o Voegelin chamou, né, de imanentização da escatologia cristã. Como é que você se salva para um homem como Diderot, que é um revolucionário no mundo? Claro, ainda é pela virtude, mas como você aprende a ser uma pessoa honesta? Quais são as ideias principais de um homem honesto e qual é a educação de um homem honesto? É toda aquela que provém da ciência, tá? Mesmo poesia, filosofia, é reservado para umas poucas pessoas. O homem comum, se ele sabe o mínimo de ciência, ele saberá ter as noções mínimas da verdade. Essa é a maneira de ver dos enciclopedistas. E aí você vai observar que todos os verbetes são escritos da seguinte maneira, muitos, tá? Mas assim, todos aqueles de Diderot e do D'Alembert que tinham uma consciência clara do objetivo propagandístico da enciclopédia, que é um volume, assim, é uma obra em vários volumes para falar sobre todas as coisas, para que as pessoas, digamos assim, que buscassem esclarecimento, né, que quisessem ter uma cultura geral, tivessem uma noção geral de tudo que existe, já foi estudado, para saberem se posicionar e terem alguma ideia do que é o mundo. Esse era o objetivo, tá? É uma obra de educação. É uma obra para educar o homem moderno, tá? O homem moderno, ele é educado pelo quê? Pela opinião dos especialistas, pelas conquistas da ciência e pelos componentes da cosmovisão científica, que abrange, entre outros, o mito da ciência redentora, tá? Esses são os componentes que a gente vê ali analisando e observando os verbetes da enciclopédia. Quando a gente lê, por exemplo, alguns verbetes escritos pelo Diderot e pelo D'Alembert, se você gosta de filosofia, dá até um pouco de angústia, porque são verbetes claramente retóricos com muitos saltos lógicos. Então, primeiro se faz 1, 2, 3, 4, 5 afirmações uma em cima da outra, naquele estilo voltairiano com velocidade, sabe o estilo do Voltaire? Que ele não explica nada, ele vai justapondo afirmações de maneira a te convencer que aquilo é evidente. E aí depois ele vai expondo as conclusões que ele tira daqueles princípios. Qual é o problema principal desse tipo de linguagem? Ele não dá margem para pergunta. Ele não permite que você fale, não, mas peraí, como assim esse princípio? Ele parte do princípio, ele tem como princípio que o que ele estabelece como princípio é inquestionável. Isso é discurso ideológico, vocês estão entendendo? E aí, assim, 1, 2, 3, 4, 5 afirmações e depois se começa a discorrer sobre as consequências dessas afirmações como se elas fossem dogmas inquestionáveis, tá? Isso é discurso propagandístico. Você simplesmente deixa a pessoa, assim, atônita, se ela já não tem um conhecimento prévio que lhe permita contestar aquilo que você está vendendo para ela como princípios inquestionáveis. Isso é, pessoal, o princípio da linguagem jornalística, em especial do jornalismo de opinião, tá bom? O jornalismo de opinião pode ser rasteiro ou pode ser sofisticado. Eu diria que o tipo de verbete da enciclopédia contém uma carga de opinião e contém esse discurso ideológico de uma maneira mais sofisticada, porque os dois diretores, tanto Diderot quanto D'Alembert, foram educados pelos jesuítas, né? Aquela educação que os convencia de que eles tinham de ser bons cidadãos. Então, aquilo que eles faziam na enciclopédia era por acreditarem piamente
que eles estavam redefinindo os rumos do mundo para uma direção melhor. E essa direção melhor dependia do esclarecimento que apenas eles que entenderam que ali no século XVII, no mito da ciência, que nós temos a ponte para a salvação, poderiam oferecer para as pessoas comuns que eram muito ignorantes, portanto estavam presas à cosmovisão cristã. Tá, enfim, a enciclopédia, ela é uma obra importantíssima para você entender como é que se trabalha no campo da fabricação de consenso. O que é criar consensos? É justamente você tornar um discurso com uma carga ideológica e um discurso contendo uma visão de mundo específica, o discurso da maior parte da sociedade. A fabricação de consenso é uma etapa fundamental da vitória política. E não por acaso, né? O Gramsci ali, no século XX, percebeu quais eram os caminhos para você produzir hegemonia de pensamento para depois alcançar o poder. Esse é mais um capítulo, né? Mas é um capítulo específico, porque ali ele já passa pelas experiências malfadadas dos revolucionários marxistas de tentarem conseguir as coisas na porrada, por meio de luta armada, né? Mas é um capítulo que está muito ligado a essa maneira de moldar o homem novo, mudar o modo comum de pensar pelo discurso propagandístico, pelo discurso com forte carga retórica que simplesmente se dirige a pessoas inexperientes, sem erudição, sem cultura sólida e dá para elas, como se fosse uma carta de princípios, enfim, ideias absolutamente questionáveis como se fossem inquestionáveis. E daí simplesmente deduz todo o resto, tá bom? Enfim, eu tô dizendo isso, esse longo discurso de 20 minutos, tudo para dizer que não é assinando o jornal, meu amigo, que você vai furar a bolha, uma vez que a bolha nada mais é do que um mini consenso que foi fabricado, tá? Muitas vezes as bolhas elas têm um comportamento agressivo justamente porque elas não admitem perguntas. E essa característica é a pior das heranças da difusão em massa do discurso ideológico, que é justamente um aliado da política, mas que ao se confundir com filosofia, esclarecimento e conhecimento, ao se confundir, porque ele se coloca assim, tá? O discurso propagandístico da enciclopédia, por exemplo, ele não vai dizer que ele é uma propaganda do século XVII, ele vai dizer que ele está distribuindo de maneira democrática porções da verdade para pessoas que até então não tinham acesso a ela, né? É mais ou menos como fazem, assim, os cientistas que vão ali na Globo News, que são mais políticos que cientistas. Porque os cientistas são pessoas que nos ensinam a duvidar e que nos ensinam que a possibilidade de encontrar a verdade passa pela dúvida, né? E não pelo dogma, tá? Não existe dogma em ciência. A ciência não é o lugar dos dogmas. Os dogmas têm lugar na tradição. Aí é uma outra história, meus amigos. Bem, eu queria aqui deixar para vocês a seguinte sugestão. Se vocês querem furar a bolha, ou se aquela pessoa, sua amiga, que tá aí iludida de que ela vai poder... Bolha é um negócio chato, né? Eu sei que meu público é uma bolha também, mas meu objetivo não é falar para bolha, é falar para qualquer pessoa que queira me ouvir. É por isso que eu falo aqui, os meus vídeos são abertos, assiste quem quer, reclama quem quer nos comentários e tudo bem, tá? Porque o meu objetivo aqui é falar de coisas, né? Que me parecem interessantes para qualquer pessoa, se ela quiser ter uma visão ali específica sobre um assunto. Mas eu sei que eu sou uma pessoa limitada, né? E que tudo aquilo que eu apresento a vocês estão baseados em premissas. A diferença é que eu procuro mostrar para vocês quais são minhas premissas, para que vocês tenham a chance de reconstituir meu pensamento e ver realmente se isso que eu falo aqui tem sentido ou não. Mas vocês que realmente têm o objetivo de furar a bolha, eu vou dizer, não adianta ler jornal, vocês têm que ler livros, tá? Vocês têm que estar acima desses consensos fabricados. Vocês têm que ler as grandes obras que explicam as circunstâncias. São as obras histórico-filosóficas. São as obras que falam das circunstâncias, mas do ponto de vista de compreender o porquê
das circunstâncias. Vou deixar aqui só 2 indicações, duas, tá? Esse livro, por exemplo, do John Carroll, Ego e Alma, o Ocidente Moderno em Busca de Sentido, foi publicado pela Danúbio, explica algo que a gente vê todo dia nos jornais, que é essa publicidade daquilo que deve ser o horizonte da vida. O morar num apartamento luxuoso, ou simplesmente entrar na causa ambientalista, ou cuidar energicamente da sua saúde, sabe? Os viciados pelo fitness e essas coisas. Ou ainda, ser um vegetariano para não fazer mal aos bichinhos. Qualquer tipo desses engodos, desses discursos que substituem a reflexão sincera sobre a condição humana, tá? Porque justamente com as cosmologias ali, que vem lá do século XVII, até a nossa visão sobre a condição humana, ela se altera. E porque ela se altera, esse vazio que está dentro de nós e nos faz buscar o tempo todo o sentido da vida, como ele nunca é satisfeito porque ele se dirige a causas superficiais e não aquilo que realmente dá sentido à vida, ele vai transitando e vai indo de um para o outro. É por isso que ali o John Carroll diz que o Ocidente Moderno, em busca de sentido, ele põe a vida profissional, ele põe o ficar rico, ele põe, sei lá, o ter um corpo perfeito, ele coloca o vencer a velhice, coisas assim, completamente absurdas que não tem nada a ver com o sentido da vida, como o horizonte, né? Aquilo que dá sentido para sua vida. Eles vão buscando sentido de maneira equivocada e por isso que vão de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, tentando e nunca param, né? E aí você tem pessoas completamente angustiadas porque elas vivem nesse movimento de busca do sentido que nunca se realiza. Tá, isso é um livro histórico-filosófico. Uma outra obra que é parecida, que tem esse tom, é uma interpretação da História Universal do Ortega y Gasset, tá? Aqui, a História Universal foi uma obra desse historiador aqui, do Toynbee, e ele comenta, ele faz um comentário, na verdade é um comentário virulento, tá? É um conjunto de 12 aulas em que ele manifesta, digamos assim, para resumir muito, por que ele acha que essa História Universal não serve, ou quais os limites, né? Quais os problemas da História Universal do Toynbee. E aí ele coloca em questão o próprio significado da história. Tá, que é a investigação das realidades humanas. Então ele acaba refletindo filosoficamente sobre a história. E é maravilhoso, porque aí a gente consegue pensar sobre por que nós temos essa ânsia de compreender fatos, que são os componentes, como que se fossem peças do quebra-cabeça para a gente compreender o mundo, mas por que os fatos pelos fatos não nos explicam o mundo. A gente precisa, evidentemente, voltar às questões que sempre foram aquelas dos grandes filósofos, tá? Enfim, eu não vou aqui dizer para vocês que a melhor maneira de furar bolha e entender o mundo e a realidade é lendo filosofia ou praticando filosofia, porque isso é uma coisa óbvia, mas eu sei que isso não é algo para todo mundo, tá? Refletir simplesmente, pensar, tentar ir além dos consensos, tentar descobrir os princípios por trás da argumentação das coisinhas que vocês leem nos jornais, já tá muito bom, já é um ótimo começo para você ter esperança de furar a bolha. E claro, né, se você deseja ler qualquer tipo de coisa parecida com uma revista, mas que não repita o método jornalístico, né, que não seja um braço da oratória, que não seja um punhado de compromissos ideológicos e que não tenha, digamos assim, compromisso com a agenda, você tem aí a revista Esmeril e também alguns jornais que, enfim, pelo menos prezam o conhecimento e contratam articulistas bons o suficiente para oferecerem vocês textos que alimentem a reflexão, tá bom? Inclusive, o tema da revista Esmeril de maio, junho, julho, a gente fez uma trilogia chamada Decadência da Civilização Ocidental, que a gente está numa época de decadência, todo mundo sabe. Agora, a gente resolveu explorar 3 dos componentes da decadência. São muito mais que 3, mas a gente decidiu explorar 3. Um é a ascensão do ateísmo. Aqui isso nos leva. O segundo é a sistematicidade das revoluções. Por que é que as revoluções passam a ser um negócio aceito e, inclusive, visto como
redentor, né? E que tipo de efeito isso tem na decadência. E o terceiro, que é o triunfo do niilismo, que, digamos assim, é uma consequência das duas anteriores, tá? Nesse momento eu estou aqui montando, editando o volume 2, que é a sistematicidade das revoluções, com uma entrevista sensacional com alguém que entende muito de forças armadas, tá? Só para dar um gostinho. Mas enfim, de maneira geral, eu costumo dizer, olha, leia livros. Se você quiser furar a bolha, esteja acima dos consensos e entenda, inclusive, quais são os princípios por trás de cada consenso fabricado. Estude, reflita e não perca o gosto pelo aprendizado. Muito obrigada pela companhia. Se você gosta dos meus vídeos e quer se tornar meu aluno, você encontra o link também aqui na descrição. Esses livros que eu mostrei, também vou deixar aqui na descrição se você se interessou por alguns. E até a próxima.